Hoje vamos ver procedimentos e funções. Procedimentos são usados nos momentos em que eu preciso repetir uma determinada operação, uma mensagem, alguma situação em que eu não quero escrever o código de novo, né? Ou quando eu estou reusando o código de uma biblioteca. Procedimento ou função é sempre escrito fora do programa principal, do main, e a linguagem trata procedimento sempre como sendo função. Mesmo que você não passe um parâmetro para ele, ele tem que ter a sua declaração seguida de abre e fecha parênteses. A gente vai ver parâmetros mais à frente. Vamos ver um exemplo. Aqui eu tenho um exemplo super simples, na linha 4 até a linha 7 eu tenho a declaração de um procedimento chamado mensagem, antes, portanto, do uso dele lá dentro do programa principal. Na linha 6 eu simplesmente estou imprimindo lá uma tela de boas-vindas. Na linha 9, quando eu faço a chamada desse procedimento, eu estou pedindo ao programa que execute esse mensagem, e ele vai fazer a impressão dessa tela de boas-vindas. Notem, então, que o que está acontecendo? Está acontecendo um desvio de fluxo do programa. Esse desvio, ele começa a execução do programa, quando ele chega ali na linha 9, na linha 8, eu ponho o programa na memória, recebe argumentos, se for o caso. Na linha 9, quando ele chama esse mensagem, ele desvia o fluxo normal, que seria seguir para a linha 10, vai lá para a linha 4, imprime a mensagem, daí retorna e retorna zero, que só está fazendo isso o nosso programinha, né? Então vejam que houve um desvio do fluxo da execução do programa. Tem que tomar cuidado com isso, que se você chama um procedimento que acaba não retornando ou não terminando, você põe o teu programa em loop. Desde que dê tudo certo, nesse caso vai aparecer ali aquela tela de boas-vindas impressa. Então isso é um exemplozinho de procedimento. Agora eu posso passar parâmetros para um procedimento ou para uma função. O que é um parâmetro? Ele é um valor que é passado e é, vai ser utilizado dentro do procedimento, dentro da função. Por exemplo, eu posso passar um número para uma função que calcula o valor da raiz quadrada e retorna esse número, né? Devolve um valor também. Eu posso passar qualquer número de parâmetros que sejam necessárias em correspondência ao desenho da função que está sendo chamada, ou seja, a sequência tem que ser a mesma dos tipos de dados e a quantidade também, senão eu vou ter problemas, a não ser que eu faça uma declaração especial. Que tipos de passagem de parâmetros eu tenho? Eu posso passar parâmetro por valor, em que eu passo efetivamente o valor para uma função. Por exemplo, passo um número para ela e ela retorna lá uma raiz quadrada. Por referência, a gente já viu isso quando vimos ponteiros na aula anterior. Então, eu passo o valor de memória, né? A posição de memória onde está uma determinada variável, ela vai ser trabalhada, ou por argumento funcional, que quando o retorno de uma função é passado dentro de uma outra função. Vamos ver cada um dos tipos, começando com a passagem de parâmetros por valor. Bem simples, eu tenho lá agora na linha 9 a chamada do procedimento mensagem, que está declarado entre as linhas 3 e 6, só que mensagem agora ela recebe um número inteiro. Então, quando eu chamo mensagem lá na linha 9, eu tenho que passar esse número inteiro que a função ou que esse procedimento mensagem espera receber. Então, eu estou passando o valor 30 e vai ser usado esse valor para impressão na tela. Então, eu vou ter lá como resultado o valor passado 30, que é a execução da linha 5 desse programa. Notem que eu estou passando um valor que no mensagem é chamado de x. Isso é completamente independente, né? Quer dizer, o nome que eu tenho dentro da minha função, dentro do meu procedimento, para a variável, para o parâmetro que será recebido. E o que eu estou efetivamente passando, nesse caso é só um número, poderia ser uma variável, eles não precisam e não devem, na verdade, ser a mesma coisa, né? Um programa, o main ali tem as suas variáveis e o mensagem tem as suas, né? Existe um isolamento. Bom, posso passar também por referência. Nós já vimos lá a questão dos ponteiros. Como é que eu faço agora essa passagem? Nas linhas 4 a 7 foi declarado
funçãozinha chamada acrescenta 1, ou um procedimento chamado acrescenta 1. Geralmente a gente chama de função quando retorna valor. Na linguagem C, genericamente tudo é uma função. Do ponto de vista de informática, costuma-se chamar de procedimento quando não retorna nada e de função quando retorna, mas isso é uma preciosidade, né? Então vamos ver lá, acrescenta 1, ele recebe um ponteiro inteiro. E daí esse ponteiro inteiro é acrescentado de 1. Vamos ver ali embaixo como que é a chamada. Quando for feito acrescenta 1, eu vou passar o endereço na linha 12, eu vou passar o endereço, né, tem um E comercial na frente, o endereço de memória de variável local. E chamo essa função. Então, o ponteiro lá da função na linha 4, que recebe esse x, na verdade, o que vai acontecer? Ele vai receber um endereço de memória, vai trabalhar esse endereço de memória acrescentando 1 ao valor que estiver lá e terminar. Então, o variável local que aparece ali na linha 10 do nosso programa principal é uma variável inteira que vai ser passado o endereço dela para uma função, a função vai alterar o valor dela e, posteriormente, quando a função terminar, a variável não mudou de memória, não mudou de posição, mas o valor dela foi alterado. O valor antes era 0, o valor depois é 1. Vamos ver como é que isso aconteceu. Então, assim, quando foi executado o programa, foi colocado lá na memória, em alguma posição, o variável local. E em alguma posição, o acrescenta 1. A partir dali, o fluxo é assim. Variável local é declarada, recebe uma posição de memória, que eu acabei de comentar. Variável local recebe o valor 0. Na verdade, essas duas operações elas ocorrem conjuntamente, né? Quando você está declarando e já inicializando, na mesma linha do programa, você já está fazendo as duas coisas, mas são coisas diferentes. Num terceiro momento, o endereço da memória da variável local é passado para o procedimento acrescenta 1. Então vejam que não é a variável que vai lá, não é o valor dela, é o endereço de memória. A partir dali, o acrescenta 1 faz o quê? Ele usa esse endereço de memória e no valor que tiver nesse endereço de memória, ele vai acrescentar 1. Quando ele terminar, o variável local agora tem um valor diferente, nesse caso é um valor maior, né, porque foi acrescentado de 1. Então vejam que eu só trabalhei ali na função agora com endereço de memória, e não com o valor específico recebendo esse valor, não é? Bom, já que a gente está falando de valor, eu posso falar também então do valor de retorno de uma função. O que é um retorno? Retorno é o valor que a função entrega depois que ela terminar. No nosso exemplo, embora não tenha sido explicitamente declarado, o valor é vazio, o valor é void ali, né? No caso que a gente usou até esse momento. A função em si não retorna um valor. Ou ela opera um valor de memória ou ela imprime aquela mensagem. Foram as duas funções que nós vimos até agora. Eu poderia já ter declarado, né, essa função void na forma que segue, nós vamos ver no próximo slide, deveria já ter feito assim, só que eu não fiz já para poder introduzir essa questão do retorno agora. A função sempre tem que ser declarada para o tipo de dado que vai ser retornado, né? Então, se ela retorna um int, ela é uma função int, se ela retorna float, ela é uma função float e assim por diante. No caso que nós vimos no exemplo, tanto o acrescenta 1 quanto aquele da mensagem, eu deveria ter declarado no início da função um void, que significa vazio, significa que não há retorno. Então vamos entender, a função em si não está retornando valor nenhum. A função está simplesmente alterando um valor em uma posição de memória que ela recebe, mas ela não retorna um valor, ela age diretamente nessa posição de memória. No primeiro exemplo que nós vimos, que era aquela mensagem que aparece na tela lá, só um printf, também é um void, ele não retorna nada, ela simplesmente imprime alguma coisa na tela. Bom, mas eu posso fazer retornar um valor, né? Agora vejam como que é a função soma com o retorno de valor. Eu tenho um int soma, que significa que soma vai receber valores e vai retornar um número inteiro.
No caso aqui, ela recebe valores também inteiros, né? E ela tem lá um return da soma desses valores. Então, a forma de usar agora muda um pouquinho. Eu coloco lá a minha variável local na linha 10, um x local, na 11 um y local e na 12 um resultado. E na linha 13 eu digo assim, olha, o resultado agora ele recebe o valor que vem da função soma para a qual eu estou passando os valores das variáveis locais. E na linha 14 eu imprimo esses resultados, o que vai dar aquela impressão que está no canto superior direito da tela. Como que isso está acontecendo? Quando eu retorno um valor, significa que eu tenho que ter uma variável do mesmo tipo, né, que é o valor do retorno, declarada para receber esse valor. Então vejam lá que na linha 12 eu declarei um int resultado, porque eu vou receber um int soma para colocar dentro dele. Né? Então na linha 13 foi chamado lá soma, passando os valores das variáveis x local e y local. A soma recebe, então, dois números inteiros, correspondentes aos valores lá, né, do x local e do y local. Foi uma passagem por valor, não é? E localmente, na variável soma, eles são chamados de x e y. Poderia ser João e Maria, totalmente indiferente. A variável, a função soma, ela vai retornar um número inteiro que corresponde àquele return da linha 6, return x mais y. O y ali ficou com carinha de V, né? Mas é um y. Aqui melhorou. Então, quando eu der um return, a soma retorna um número inteiro que corresponde ao resultado da soma dos valores recebidos. E sendo um número inteiro, né, tá ali o return int soma, ele vai ser colocado dentro da variável resultado, na linha 13. Então, a variável resultado, que é do tipo inteira, vai receber o valor inteiro retornado pela função soma. E o programa vai perseguir ali para as linhas 14, 15 até terminar. Muito bem. Qual a diferença agora? Vejam que foi passado para a função os valores e a função retornou um valor. Ela não somente mostrou algo na tela e não somente alterou uma posição específica de memória, ela retornou de fato um valor inteiro. Por isso que eu declarei aquela variável ali na linha 12, resultado do tipo inteiro, para receber o valor inteiro que foi retornado pela função. Bom, eu também posso fazer a passagem pelo chamado argumento funcional, que nada mais é do que colocar uma função dentro da outra. Né? O valor retornado por uma função vai ser colocado dentro de uma outra função. Eu aproveitei o mesmo exemplo, comentei as linhas 12 até 14 e fiz uma declaração diferente na linha 15. Eu passei, ao invés de receber o resultado e imprimir o resultado ali no terceiro %d daquele printf, o terceiro valor ali é a soma x local y local. Ou seja, eu quero que o printf da linha 15 mostre para mim o valor do x local mais o valor do y local igual o valor retornado pela função soma. Então, isso é um exemplo extremamente simples de passagem por argumento funcional. Ou seja, o retorno de uma função vai ser utilizado dentro de uma função. Essa função, no caso aqui, é o printf. Poderia ser uma outra função aninhada dentro de outra, para exemplificar. Então, é argumento funcional. O soma x local e y local retorna um número inteiro, e esse número inteiro é que é impresso. Então, vejam o que aconteceu. Eu não precisei aqui, declarar uma variável inteira para receber o valor da soma, porque eu já coloquei ela direta dentro do resultado, essa função. Né? O que eu posso melhorar no meu código brevemente? Uma melhoria que eu posso fazer é modificar o código, né, para que ele passe os valores por referência e não por valor, que implica num novo código da função, um novo método de chamada.
E eu também posso modificar o código fazendo com que nossa função seja colocada dentro de um arquivo header, né? Dentro de um arquivo que vai permitir que eu crie uma biblioteca de funções. Então, o reuso do código fica mais simples. Então, primeiramente, eu faço o teste ali da passagem por referência. O que muda na função é que lá na linha 4 eu estou recebendo ponteiro para um x e ponteiro para um y. Na linha 6 eu estou fazendo a soma por meio dos ponteiros, ou seja, eu vou receber endereço de memória de um inteiro, endereço de memória de outro inteiro, e o meu retorno vai ser a soma dos valores correspondentes a estes endereços de memória, que também vai ser uma soma inteira. Não é? Então, na linha 12, eu tenho lá o procedimento lá do meu printf para imprimir aquela situação do resultado que nós vimos até agora. E o que eu tenho agora é a passagem lá para a soma de um E comercial X local e um E comercial Y local. Ou seja, eu estou passando o endereço de memória para a função e essa função vai efetuar os cálculos com esses valores dos endereços de memória, os valores existentes nos endereços de memória passados. E a segunda modificação é super simples, a função foi retirada dali, né? A função que era a soma foi colocada lá num arquivo .h, nesse caso foi chamado função.h, então toda aquela parte do código foi recortada e colada lá dentro, e na linha 3 foi incluído esse arquivo .h, função.h. Então fiquei com um código mais clean no meu programa principal, fiquei com uma passagem de parâmetros por referência e fiquei com a função colocada lá dentro de um arquivo header que vai ser utilizado para que eu coloque todas as funções que eu quero reutilizar dentro do meu código. Então, em síntese, aí, essa é a questão de passagem de parâmetros e funções que nós vamos praticar ao longo da continuidade do nosso cursinho.